Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um de nós e com todos nós. Hoje um dia que nós reservamos para estudar, um dia que nós reservamos para parar e ouvir acerca da palavra de Deus e assentá-las no nosso coração. E eu convido você a pegar a sua Bíblia aí no livro de Salmos, no capítulo 31, no versículo 19, que diz assim: Como é grande a tua bondade, que reservastes para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedem àqueles que se refugiam em ti. No abrigo da tua presença escondes das intrigas dos homens, e na tua habitação os protege das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo, quando eu estava numa cidade cercada. O nosso Deus bendito oferece refúgio a cada um de nós, a todos aqueles que buscam refúgio diante das asas do nosso Deus. Ele está sempre com os braços abertos para cada um de nós. E que o nosso coração esteja aberto nessa noite para receber da palavra desse Deus e assentá-las no nosso coração, ou seja, pegá-las tão profundo dentro do nosso coração. E saber que esse é um tesouro precioso para a nossa vida, principalmente nos dias atuais, mas para a nossa sobrevivência também. Nós faremos daqui a pouco um louvor e espero que você pegue e deixe sua Bíblia aí do lado para que possamos ter uns momentos de devocional com Deus, um momento de falar com Deus e permitir que Deus ministre nossos corações. Louvamos ao Senhor. Quão formoso é, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor.
Maravilhoso és te contemplar, Senhor. Maravilhoso és te contemplar, Senhor. Certamente, durante o louvor, nossa abertura, Deus de alguma forma já tem ministrado no seu coração. E com esse mesmo espírito de gratidão, vamos dizimar e ofertar ao nosso Deus. Mas a palavra de Deus lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 11, diz assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Não sei qual é a sua dificuldade, não sei se neste momento, nesse período de pandemia, em que todo mundo certamente teve que se readequar a uma nova realidade, teve que se adaptar em várias circunstâncias, em várias situações que no mundo inteiro está ocorrendo, e principalmente no nosso país. Não sei qual é a sua necessidade, mas uma coisa eu sei: aquilo que Deus, as riquezas que Deus tem para nos dar, com certeza, não são coisas que o dinheiro pode comprar, mas são situações que muitas vezes pessoas que podem até ter muito, não ter essa riqueza que Deus pode ministrar no nosso coração. Mas tudo aquilo que Deus nos oferta, tudo aquilo que Deus nos oferece, não é apenas para nós, não é apenas em função da nossa casa ou da nossa família. Não é apenas para um conforto do nosso lar, mas Deus nos abençoa para que nós possamos ser generosos com a vida de outras pessoas. Deus nos abençoa para que possamos olhar do lado e ver o outro como a nós mesmos. Ver o outro e saber das necessidades. Mas se porventura, você que assiste essa live neste momento, você que está participando deste culto online neste momento, convido você a fazer uma oração a Deus. Se por acaso você estiver com as suas necessidades aí, se você tiver necessidade de algo, e nesse momento está falando: Senhor, só o Senhor para abrir uma porta. É um Deus que ouve oração. É um Deus que não só ouve oração, mas leva as nossas orações a sério. E é um Deus que abençoa de forma com que a gente não consegue imaginar. E é um Deus que abre portas onde não há portas. É um Deus que abre situações onde nós não conseguimos imaginar. Porque é um Deus que faz e tem o seu sobrenatural, mas age na hora certa e no momento certo. É aquilo que eu disse na abertura: benditos são aqueles que temem a Deus e que buscam refúgio e abrigo debaixo das asas dele. Que nós possamos buscar esse abrigo nesses momentos, e que Deus tenha suprido todas as suas necessidades, que você possa ser responsável com tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Vamos orar. E nós temos que agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado, ser grato a Ele por tudo aquilo que Ele tem nos dado, olhar ao nosso redor e perceber tudo aquilo que Ele tem nos dado, e agradecer e engrandecer o nome dEle, porque é para a glória dEle. Convido você a fechar os seus olhos, que nós possamos orar pelas finanças dessa casa, pelas suas finanças, pelo nosso país e por muitas pessoas que neste momento possam estar precisando de algo que somente Deus pode enviar. Pai querido e amado, te peço, Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós. Te peço, Deus, que nesses momentos de crise, o Senhor que não está preso em meio às crises, o Senhor que não foi pego de surpresa diante dessa situação, possa ouvir a oração, Deus, de cada um dos meus irmãos que estão nos assistindo neste momento, e possa ir de encontro, Deus, à necessidade de cada um deles. Eu não conheço, Deus, a necessidade, nenhum íntimo, mas o Senhor é quem conhece, e o Senhor é quem sabe aquilo que é necessário a cada um de nós. Abençoe a vida de cada um deles, Pai, para que eles possam ser generosos com a vida das pessoas que estão ao redor, para que possam ter a responsabilidade e saber que não é somente para o nosso próprio prazer e para o nosso próprio conforto, mas que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Abençoa, Senhor, e te somos gratos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, pela tua fidelidade na nossa vida e nessa obra. Nós te agradecemos e somos eternamente gratos ao Senhor por cada dizimista e ofertante desta casa, e também por cada dizimista e ofertante, Deus, que dizima e oferta neste ministério, mas que nem participam mais aqui com a gente, nem mora aqui nessa cidade, mas que o Senhor os abençoe, que o Senhor, ó Deus, retribua generosamente a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Vai estar passando na frente da nossa tela o número da nossa conta, o Pix, e você pode dizimar e ofertar ao nosso Deus nesse projeto.
Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu coração, estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Sim, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Aleluia. De imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Tu és digno, Senhor. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Declara onde você estiver isso a Ele. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Sempre mais Ele busca, mais profundo busca o Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu coração, e estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Sim, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência é o Senhor, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Sim, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Nós estamos numa série falando sobre os fundamentos da esperança.
E no outro culto de ensino, eu falei sobre oração e desejo continuar ainda nesse tema. Um tema tão amplo, tão abrangente, que é a oração. E oração nada mais é do que falar com Deus. E nós, no culto passado, nós falamos acerca da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. E tem tantos ensinamentos que nós podemos tirar desse mesmo texto, mas hoje eu gostaria de me apegar a uma parte que está lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 13, que diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso, ela fala muitas coisas acerca de nós, e uma das coisas que eu achei interessante no final desse texto aqui, que eu gostaria de frisar nessa noite, que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite, é que somente Deus pode nos livrar do mal que nós podemos cometer, que nós podemos receber e que nós podemos fazer também. E é interessante que esse versículo ele diz assim, que o seu reino, porque é o teu reino, não o nosso reino. Quantas são as vezes que o nosso coração tão enganoso nos faz ter atitudes e ações que vão reverberar na vida de outras pessoas como mal, e pode ser algo muito mal na vida de outras pessoas. Mas compreendendo que esse texto aqui da oração, a oração que Jesus ensina aos seus discípulos, esse texto diz que o reino não é nosso, que os princípios não são nossos, que a bondade não é nossa, que tudo aquilo que nós temos de bom não é nosso, mas vem do nosso Deus para o nosso coração. E esse poder que tem essa capacidade de gerar dentro de nós esse bem, esse algo bom que nós podemos fazer para o outro, não vem da nossa natureza humana, não vem deste tempo, não vem deste reino, não vem dessa era, mas vem propriamente dito da mão do nosso Deus para o nosso coração. E o maior exemplo disso foi Jesus. Ele estabeleceu o seu reino aqui, andando no nosso meio, nos servindo e doando a sua vida pela vida de cada um de nós. E tem um texto que eu gosto muito da palavra de Deus que fala no livro de João, que amigo faria isso por outro amigo, daria a sua própria vida. Isso Jesus fez por nós. Nós passamos agora o período da Páscoa, nesse momento de tamanha reflexão que nós podemos avaliar, que Jesus ele deu a sua própria vida por amor a cada um de nós, para que em nós houvesse essa mesma bondade, uma bondade que ela não é reverberada apenas em nós, não é aquele bem que eu tenho que adquirir para mim, porque o nosso coração é enganoso. E o texto que ele diz assim, porque o reino de Deus não é o nosso reino, não é a nossa vontade, não é do nosso jeito, não é aquilo que nós pensamos, não é a nosso senso de justiça, mas é esse reino de Deus que deve ser estabelecido dentro do nosso coração. E certamente, quando esse reino de Deus está sendo estabelecido dentro do nosso coração, vai sim alcançar a vida das pessoas, a fim de abençoar a vida dessas pessoas, a fim de ser algo bom na vida dessas pessoas, a fim de que essas pessoas possam compartilhar do melhor de nós através de quem? Certamente de Deus e não de nós mesmos. Esse poder que tem essa capacidade de moldar e mudar o homem, somente Deus pode fazer. Somente Deus, ao olhar para a humanidade através da vida do seu Filho, pôde extirpar do meio dessa terra o mal, que volta e meia vem para dilacerar, para destruir famílias, para destruir vidas, para acabar com esse projeto tão bonito que é chamado família. Esse projeto tão bonito que Deus fez, que sou eu e você, seres humanos, feito pelas mãos desse Deus. Homens e mulheres que Deus gostaria que vivesse para sempre nesse jardim do Éden. E que quando entrou o pecado, deturbou essa natureza que precisa ser controlada por esse Deus dia após dia. Se nós nos afastarmos de Deus, certamente nada de bom sairá de dentro de nós, isso eu posso falar por mim. Mas é interessante que esse poder que Deus derrama dentro do nosso coração, que é capaz de nos limpar, que é capaz de nos fazer dar o bem, mesmo quando nós estamos recebendo o mal em contrapartida, mesmo diante de acusação, mesmo diante de tantas situações que nós temos visto nos dias de hoje acontecendo, nós podemos ainda assim acreditar no bem e persistir em oração, para que este mal não tome conta do nosso coração. Então livra-nos do mal, Senhor.
E este livrar-nos do mal, muitas vezes é do mal que nós podemos cometer também. Livra-nos do mal, Senhor, porque se o Senhor se apartar de nós, o que será de nós e da nossa existência e da nossa sociedade? Se Deus se apartar da humanidade, o que aconteceria com toda essa humanidade? E esse mesmo texto, ainda neste livro, lá no livro de Mateus, ainda em Mateus, no capítulo 7, uma folha para frente aí, daquele de Mateus capítulo 6, diz assim: assim, Mateus capítulo 7, no versículo 12, assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam. É muito interessante olhar para o outro nessa perspectiva, que eu vou fazer para o outro aquilo que eu desejo que seja feito para mim, aquilo que eu desejo que seja feito e como eu, inclusive, como que eu tenho que relacionar com as pessoas, aquilo que eu estou me relacionando, a forma como que eu estou relacionando com a outra pessoa, é assim que eu gostaria também de receber. Por esses dias eu tenho acompanhado, acredito que muitos de vocês já acompanharam o caso do Henry, do menino Henry, e isso me chamou muita atenção. E me chamou tanto a atenção que eu tenho acompanhado, quando passo, essa semana mesmo nós assistimos no jornal, mas em casa nós estávamos conversando, eu e meu esposo, e a gente conversava acerca de qual o potencial do mal que pode ser exercido em cima de alguém que nem tem defesas o suficiente para poder se defender. Alguém que deveria ser defendido, que deveria ser protegido, foi levado para um matadouro, né, sem ao menos ter a capacidade de se defender e nem ser ouvido. É muito interessante quando a gente vê, é muito trágico quando a gente vê situações como essas ocorrendo nos nossos dias. Situações como essa ocorrendo e a gente se pega, às vezes, até querendo ser justiceiro e tecer alguns comentários acerca do porquê que a pessoa fez aquilo e como agiu daquela forma. Mas eu comentava em casa que, pelas características daquilo que o jornal estava falando, bem provável que seria, sim, o padrasto. Não pelo fato de ser o padrasto, mas pela atitude. E é muito interessante como, às vezes, a gente não dá voz para aquelas pessoas que, às vezes, nem sabe dialogar, não sabe falar aquilo que está acontecendo. O caso desse menino é um caso típico que já aconteceu outras vezes no nosso país, de crianças virem a óbito depois de sofrerem tortura. E eu comentava com meu esposo e meu filho sentado do lado, e ele começou a ouvir, e eu dizia para ele assim: olha, eu me lembrei tanto vendo o caso desse menino, eu me lembrei tanto de um caso, quando eu ainda estava na faculdade, eu tinha uma disciplina chamada Medicina Legal, e que nós tivemos que avaliar um caso de um menino que havia sido morto pela mãe e pelo padrasto, que eram usuários. E naquela situação, aquela mãe, que era usuária, acabou torturando tanto uma criança de apenas 2 anos, que essa criança veio a óbito. Mas o pai dessa menina era um juiz e por isso ela foi livrada de muitas situações. E aquilo me veio à cabeça, e quando eu lembrei daquele menino, e eu falei assim: nossa Senhor, por que isso acontece? Nossa Senhor, como que é essa situação desse menino? E assim a gente vê nessas situações, sabendo que criança é tão vulnerável, quantas coisas que nós temos que fazer pelos nossos filhos. E essa semana eu fui indagada, inclusive por uma mãe que disse assim: pastor, eu posso dizer que o amor de Deus é igual ao amor de mãe? E essa semana eu estudando esse texto e falando com Deus, e hoje eu tenho uma resposta, e eu disse para aquela moça: não é igual ao amor de mãe. Aí podemos dizer: mas essa não é uma mãe, essa mãe do Henry não é uma mãe. Não cabe a nós julgarmos e emitir, né, juízo acerca da outra pessoa. Mas isso não quer dizer que nós vamos excluir o caso e a dor que essa criança passou. Mas o amor de Deus é um amor incondicional. O amor de Deus não é um amor comparado à troca, um amor que eu dou porque o outro vai me fornecer algo. O amor de Deus está muito além do amor de mãe. O amor de Deus vê além, o amor de Deus consegue esquadrinhar os corações e saber a motivação, inclusive, deste homem ao fazer esse tipo de situação e cometer esse tipo de ato. Não sei se é doente, não sei, patológico mas qual é esse nível e qual é essa situação. Mas é interessante que lá no livro do profeta Abacuque,
eu encontrei para mim várias respostas diante dessa situação. Muitas vezes nós queremos dar respostas para situações onde não tem resposta, não é assim? Muitas vezes nós queremos determinar, assim como aquilo que tem acontecido no nosso país acerca do Covid. Cada um diz, mas isso é cumprimento de tal e X palavra. Todo mundo quer ter uma resposta, e uma resposta final acerca das situações. E dar resposta onde não há resposta. As coisas reveladas são para nós, as não reveladas são para Deus. E esse Deus que não divide a sua glória com ninguém é um Deus que observa, sim, a ação e a atitude de cada um de nós, seres humanos, e avalia cada uma das atitudes. E então o profeta Abacuque, diante de uma situação que estava passando, que o povo estava vivendo ali, ele faz as suas queixas a Deus, ele começa a falar com Deus. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Abacuque. Talvez seja difícil de você encontrar, um livro bem pequeno, mas ele fica aí no Velho Testamento. Procure aí, caso você esteja aí com o aplicativo da Bíblia aberto, talvez seja mais fácil para que você possa encontrá-lo. Abacuque, nós vamos ler o capítulo 1 e vamos ler alguns versículos. A resposta de Deus para acerca de algumas situações tão trágicas que acontecem diante da humanidade, diante da situação que nós estamos vivendo. Então, Abacuque, capítulo 1, versículo 13, diz assim: Teus olhos são tão puros que não suporta ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que tolera os perversos? Porque ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos com eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. É interessante que o relato que o profeta Abacuque dá do ser humano aqui é que o ser humano às vezes ama muito, muito mais a si mesmo, ama animais mais do que o outro, né? E ama esse poder de governar, e não é governado por nada e nem por ninguém. Não é governado nem mesmo pelo medo de ser pego. É o que aconteceu com esse homem, nem mesmo pelo medo de ser pego foi governado. Esse furor que tinha dentro desse espírito, com certeza, maligno dentro do coração desse homem, que o fazia passar rasteiras de uma criança e socar uma criança na situação em que nós vimos e que os legistas estão falando que aconteceu com aquele menino. Mas como o ser humano chega a um ponto desse? E eu e você, qual é o mal que está dentro do nosso coração que precisa ser dominado por Deus? Qual é o mal que está dentro do nosso coração, inclusive ao ver essa atrocidade que esse homem fez e não desejar para ele o mesmo? E não ter dentro do nosso coração o mesmo sentimento? É interessante e inclusive desafiador saber que existe um Deus que nos dá esse controle, como aquele texto que eu disse, que o reino de Deus ele precisa ser estabelecido no nosso coração todos os dias. Como é que o ser humano se transformou em pessoas tão egoístas, que não pensam na própria família, como é a situação dessa mãe? Como é que o ser humano tem o dinheiro como um Deus tamanho, tão grande, a ponto de dar aquilo que é de melhor e deixar vulnerável a essa monstruosidade que ocorreu. É esse Deus que nos faz ter a real situação de que nós todos somos seres humanos e precisamos desse Deus para que esse reino de Deus seja estabelecido dentro do nosso coração, para que a bondade possa fluir de dentro de nós e para que a oração, que é a base da nossa espiritualidade, essa oração que nós devemos manter e manter com o nosso Deus, é essa base que nos mantém alicerçados acerca do reino de Deus que precisa ser estabelecido todos os dias dentro do nosso coração, inclusive diante de uma notícia como essa, inclusive diante de notícias tão alarmantes acerca do Covid, que às vezes profissionais, inclusive da saúde, não tratam o paciente como um ser humano, mas como alguém que está gritando e como alguém que só tem que cumprir uma tarefa, e vice-versa. Então nós vivemos diante de um mundo assim, que as pessoas se amam mais a si mesmos, e não são governadas por nada, e sim pelo seu próprio desejo, e sim por aquilo que tem alimentado dentro do seu coração. E a resposta de Deus a Abacuque é esta, que está lá no capítulo 2,
No versículo, a partir do versículo 2, capítulo 2, a partir do versículo 2, diz assim: Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leiam facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fidelidade a Deus, queridos. Pela fidelidade do princípio que nós aprendemos desse Deus, que nós devemos buscar em Deus, persistir em oração para fazer o bem e para propagar o bem, e para isso, para que esse reino de Deus seja estabelecido na nossa vida, para que os princípios, essa paz que nós precisamos, que principalmente nos momentos como esse, essa paz que todos nós precisamos, que paire sobre o nosso coração, possamos ser equilibrados diante de um mundo tão caótico, diante de um mundo quando você liga a televisão é tragédia atrás de tragédia, e que tem alimentado a cabeça das pessoas com um medo tão grande, e que tem despertado muitas depressões e muitas outras doenças psicológicas que têm atingido o ser humano. E esse Deus responde a Abacuque, e eu achei muito interessante, eu vou ler só os inícios desses versículos que diz assim: de fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante, e não descansa, ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos esses povos um dia rirão dele, como canções de zombaria dirão: ai daqueles que amontoaram bens roubados e enriquecem mediante extorsão. Enquanto isso, continuará assim. E aí no versículo 8 diz assim, na parte B: pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, cidades e habitantes. E aí no versículo 9 diz assim: ai daqueles que obtêm lucros injustos para a sua casa, para pôr o seu ninho alto e escapar das garras do mal. E aí no 12 diz assim: ai daqueles que edificam uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vê o Senhor dos exércitos que o trabalho dos povos sejam só para satisfazer o fogo, e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. É interessante que às vezes podemos achar que está tarde, mas Deus chega no tempo certo. Deus é aquele que, vendo a situação da humanidade, Ele certamente está observando e permitirá sim que cada um se enlace pelas próprias sementes que tem lançado. E esse Deus de amor não combina com um Deus de maldade. Não é um Deus que estava alheio à situação desse menino, não é um Deus que está alheio à dor que muitas pessoas têm passado acerca desse Covid, ou até mesmo dentro dos hospitais. Não é um Deus que está alheio a essa situação, mas é um Deus que chora juntamente conosco. É um Deus que compartilha da nossa dor e das nossas dores. É um Deus que olha para nós e vendo essa situação, certamente no seu coração está assim: não era para ser assim. Não era para essas pessoas passarem por essa situação, não era para esse sofrimento. É um Deus que sofre juntamente conosco. É um Deus que deixou o seu Espírito Santo como consolador, esse Deus que derrama paz no nosso coração, que o mundo não consegue compreender, mas é um Deus que derrama a paz, e é nessa paz, nessa certeza de que Deus está conosco. Por isso, Ele está assim também no controle da nossa vida, e nada ficará impune aos olhos do nosso Deus. Mas é um Deus que nos estimula mesmo diante do mal, mesmo diante de notícias tão trágicas que nós temos ouvido todos os dias. É um Deus que nos estimula a todos os dias buscar esse reino dele, para que outros ídolos não tomem conta do nosso coração, como agirmos de acordo com o poder do nosso braço, agirmos de acordo com os nossos conceitos egoístas, agimos de acordo com aquilo que nos beneficia, mas é um Deus que nos faz ver o outro como a nós mesmos. É um Deus que nos ensina acerca da sua palavra, e na oração
que nós devemos ver o outro e pedir a Deus que nos livre desse mal que está impregnado dentro do ser humano, deste mal que é somente limpo pelo poder que vem desse Deus, pelo poder que vem dessa palavra, pelo poder que é gerado dentro de nós à medida que nós oramos e falamos com o nosso Deus. Por isso a oração, ela é a base para a nossa vida. Por isso a oração, ela é o fundamento da nossa esperança. É isso que nos dá a esperança de um amanhã. É isso que nos dá a esperança de acreditar nas pessoas ainda. É isso que nos dá a esperança de fazer o bem e saber que mesmo sendo pouco na vida de alguém, é uma esperança e é a mão de Deus, é o poder desse Deus estendendo a mão para uma humanidade tão caótica, que tem um fim determinado. Esse reino de Deus nos permite vivenciar o céu aqui mesmo diante de tantas situações difíceis, acreditando e sabendo que é um Deus que consola os corações, e é um Deus que está vendo tudo sim, e que Ele não falhará, mas é um Deus que não dá a nenhum de nós esse poder de ser juiz da vida alheia, mas é um Deus que nos chama a fazer um convite de reflexões internas, pessoais. O que nós temos dado dentro da nossa casa, o que nós temos proporcionado dentro para as pessoas que estão ao nosso redor, o que nós temos proporcionado quando nós somos colocados diante de situações adversas, diante de situações estressantes, diante de problemas, diante de falta, diante de dificuldade, o que nós temos dado para as pessoas que estão ao nosso redor, o que nós temos feito de acordo com aquilo que Deus tem derramado e feito dentro da nossa vida, o que a nossa vida tem alicerçado a vida de outras pessoas, o que nós temos dado para as outras pessoas. E é interessante que o profeta Abacuque fala a Deus assim: Senhor, no capítulo 3, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, e em tua ira lembre-se da sua misericórdia. É um Deus que se lembra, é um Deus que tem misericórdia, mas é um Deus que vai velar pela sua palavra, pelo cumprimento da sua palavra, pelo cumprimento cada vírgula acerca da sua palavra. Mas é um Deus que nos convida a fazer uma oração assim como Abacuque fez a Deus, que é aqui no capítulo 3, no versículo 17, que diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, e Ele faz os meus pés como os dos corvos e me faz andar em lugares altos. É o nosso Deus que, mesmo diante de tantas tragédias, pode alimentar o nosso coração de que vai amanhecer, de que haverá sim dias melhores, de que sim, existe um Deus que não nos faz fugir da realidade, porque a oração é justamente isso, é o reconhecimento da nossa natureza humana. A oração é levar diante de Deus as nossas vontades e reconhecer que as nossas vontades são tão pequenas diante daquilo que Deus deseja para a vida de cada um de nós. Oração é ter compaixão, oração é ter empatia, oração é se colocar no lugar do outro, e não com as nossas próprias conceitos de justiça emitir o juízo. Oração é ir para o quarto de oração, para o nosso secreto, e colocar diante de Deus o nosso coração, porque assim como o profeta Abacuque, como Deus respondeu ao profeta Abacuque: ai daqueles. Que Deus não possa falar assim com relação à nossa vida e à nossa história. Que Deus não possa encontrar aí em nós, que muitas vezes, diante das nossas orações, achamos que oração é moeda de troca. Eu vou orar e Deus vai fazer. Como se Deus precisássemos de nós, como seres humanos, para cumprir o seu propósito aqui na terra. Orações que muitas vezes são orações petulantes diante de Deus. Quem somos nós para ir diante de Deus com um plano pronto e acabado daquilo que Deus deve ou não executar acerca dos nossos pedidos? Mas oração também é falar tudo aquilo que está dentro de nós, porque inclusive se nós formos diante de Deus com esse tipo de coração, com esse mal impregnado dentro de nós, é o Deus que tem essa capacidade, que tem este poder, essa é a ação avivadora do poder do Espírito Santo de Deus, que é capaz
capaz de arrancar esse mal de dentro do nosso coração e estabelecer, sedimentar o reino de Deus dentro do nosso coração, sedimentar as vontades de Deus dentro do nosso coração. É neste momento, é nesses momentos de oração, é nesses momentos de persistir em oração por essa situação que nós estamos vivendo no nosso país, nos hospitais, por pessoas enfermas, por profissionais de saúde que devem tratar os pacientes com humanidade, por aqueles que precisam de força para vencer essa jornada, essa situação que nós estamos vivendo neste país. Senhor, dê-nos o coração do Senhor, igual do Senhor. Dê-nos os teus olhos e o teu coração, que são limpos, essa mão, esse coração que o Senhor tem, que não consegue se conter diante de um coração contrito, diante de um coração arrependido. E é um Deus que nos convida, igual o profeta Abacuque, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não seja tudo circunstancialmente conforme aquilo que nós queremos, nem tudo está 100%, nem tudo está bem, mas ainda assim confiarei no Deus da minha salvação. Ainda assim continuarei fazendo aquilo que Ele coloca dentro do meu coração, não as minhas vontades, não aquilo que eu quero, não aquilo que eu acho, mas aquilo que Tu queres acerca da minha vida. Oração é andar com Deus e dizer a Deus: Senhor, sim, Senhor, essa é a minha vontade, mas que seja feita a Tua vontade. Oração é humildade diante de Deus e reconhecimento da capacidade humana, reconhecimento de que nós também, se Deus se ausentar de nós, nós faremos até pior do que o pai, do que o padrasto desse menino. Oração é esquadrinhar o nosso coração e ver o que de mal está dentro de nós que Deus precisa moldar todos os dias. Oração é ir para o nosso quarto secreto e saber que existe um Deus, como esse Deus que o profeta Abacuque aqui diz: é o Deus da minha salvação, é o Deus que me salva de mim mesmo, é o Deus que me salva de uma humanidade que só pensa em si, tem assim como um ídolo e como um Deus. É um Deus que nos leva a olhar para o outro com um olhar de amor e sentir a dor do outro como se fosse nossa dor também. Nem sempre dá palavras acertadas, nem sempre dá palavras que vão curar, porque não é. O único que é capaz de consolar, curar, esquadrinhar o nosso coração é somente o nosso Deus. E é esse Deus que eu gostaria que nós orássemos nessa noite e pedíssemos a Ele: Senhor, nos ajude nesse projeto de oração, que oração é falar contigo, que possamos abrir o nosso coração e que, abrindo o nosso coração, o Senhor possa fazer a Tua vontade dentro de nós e nos ajudando, Senhor, a viver neste mundo aqui. Não conivente com tudo aquilo que tem de mal aqui neste mundo, mas saber que, inclusive, quando eu me importo com o outro, com a situação que o outro passou, essa é a sua justiça sendo estabelecida aqui nesse mundo. Quando olha essa situação, quando olha a situação que o nosso país está, onde essa vacina já tudo virou política, onde nós não conseguimos confiar em mais nada. Senhor, olhe para nós, olha para a nossa nação, olhe para essa situação. Senhor, sê conosco. Senhor, nos ajude a passar por essa situação e não achar que é assim mesmo e que vai ser assim mesmo. Não, existe um Salvador e este Salvador está conosco e não perdeu o controle do mundo e não perdeu o controle da história. É um Deus que é conosco. Eu convido você a baixar a sua cabeça para que nós possamos orar ao nosso Deus e pedir que Ele nos ajude nesse solo tão sagrado que é a oração, que possamos persistir em oração. Pai querido e amado, te agradeço, Deus, por este momento aqui, te agradeço pela tua palavra, te agradeço, Deus, por esse texto de Abacuque, te agradeço, Deus, por cada coisa que o Senhor ministrou no meu coração, te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que estão nos assistindo neste momento, que o Senhor, ó Deus, através do teu Espírito Santo, possa encontrar aí terrenos, ó Deus, tão férteis, para que a tua palavra, ó Deus, cresça, Deus, para que a tua palavra, Deus, seja enraizada e que possa gerar, ó Deus, homens e mulheres que oram, homens e mulheres sujeitos à tua vontade, homens e mulheres obedientes ao Senhor, homens e mulheres que são sim sujeitos à tua vontade e que, inclusive, questionam as suas próprias vontades, porque sabemos que tudo aquilo que vem das tuas mãos é bom, perfeito e agradável. Ajuda-nos, ó Deus, a viver em dias maus, porque inclusive nesses dias maus o Senhor é conosco. Ajude-nos, ó Deus, a viver muitas vezes dentro de vales e situações, ó Deus, em noites escuras, porque o Senhor é conosco, inclusive nas noites escuras. Ajuda-nos, ó Deus, neste momento que o nosso país está vivendo, porque cremos no Senhor e que possamos, dia após dia, continuar nessa jornada de oração, nessa jornada, Deus, de falar com o Senhor, que durará a nossa vida inteira, porque falar
falar contigo é o que nos alimenta, falar contigo é o que nos deixa e nos coloca de pé. E nós te agradecemos por ter o Senhor como nosso Salvador. Em nome de Jesus. Esta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Tu és nome que é sobre todos, é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Cantemos a Ele. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Sim, tu és. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Sim, tu és. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Eu sou teu. Nome que é sobre todos, é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, e eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. E abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. O amor que faz mudar o mundo.
Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos para que eu possa Te ver, Senhor. E quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz